Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, por ser terça-feira, vamos realizar mais um trabalho avaliativo da nossa disciplina de Ciências. E a tia está aqui hoje para ajudar vocês com uma pequena revisão sobre os assuntos estudados durante o mês de agosto. Quais foram os assuntos estudados durante esse mês? A gente estudou sobre o reino vegetal, as plantas e o seu alimento, como surgem novas plantas e a importância das plantas. A tia vai fazer uma pequena revisão para ajudar vocês a relembrarem e a realizar um ótimo trabalho avaliativo. Vamos lá? Bem, o reino vegetal. A gente estudou que as plantas são seres vivos assim como nós, seres humanos, pois elas passam por etapas na vida. Elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. As plantas, elas vivem em diferentes tipos de habitats, como por exemplo, existem plantas que vivem na terra, na água e suspensas em outros lugares. Assim chamamos elas de plantas terrestres, plantas aquáticas e plantas aéreas. Vamos lá, exemplos desses tipos de plantas. Plantas terrestres, eu tenho o coqueiro, eu tenho a mangueira, a macieira, são exemplos de plantas terrestres, pois elas vivem na terra. Suas raízes ficam fixadas na terra. Já as plantas aquáticas eu tenho como exemplo a Vitória régia, devido por ela viver num ambiente aquático, ela vive na água. E as plantas aéreas são aquelas plantas que vivem suspensas em pedras, em muros ou até mesmo em outras plantas. Exemplos delas são as bromélias. Bem, assim estão classificados os habitats das plantas. As plantas completa, ela possui diferentes partes e essas partes desempenham diferentes funções. Quais são as partes da planta? Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Isso, uma planta completa. Qual é a função de cada parte dessa planta? Bem, a raiz, ela tem a função de fixar a planta na terra e também retirar os nutrientes que tem na terra. Ela vai absorver esses nutrientes. Quais são os nutrientes? A água e os sais minerais. A raiz, também temos exemplo delas, comestíveis, raízes comestíveis que está presente na nossa alimentação. Quais são essas raízes? A beterraba, a cenoura, a batata, são exemplos de raízes comestíveis. Já o caule, ele tem a função de sustentar toda a parte de cima da planta, que são as folhas, as flores e os frutos. Também o caule, ele é responsável por levar todos os nutrientes que a raiz ela absorveu. Assim a planta ela poderá se desenvolver e crescer melhor. Tem também alguns caules comestíveis, como exemplo a cana-de-açúcar. Já as folhas, elas são responsáveis pela respiração da planta, onde o narizinho dela fica localizado nessa parte. A folha, ela possui uma pigmentação verde que dá a sua coloração, que é chamada de clorofila. A clorofila, ela é responsável por dar essa pigmentação verde, que é a cor da folha, ok? Então não esqueçam, clorofila. Existem algumas folhas comestíveis, como exemplo, o alface. Já as flores, elas são responsáveis pela reprodução, ou seja, elas são responsáveis pela reprodução da planta, o surgimento do fruto. Ou seja, todo fruto que contém em uma planta, ele veio através de uma flor. É como se a flor fosse a mamãe e o fruto fosse o bebê. E o fruto, ele armazena as sementes, ele guarda as sementes, onde as sementes elas são responsáveis por dar origem a uma nova planta. Frutos a gente sabe que tem vários, né? A maçã, é a banana, a manga, quem mais? O maracujá, o abacaxi, tem diversos tipos de frutos comestíveis. Assim estão classificadas as partes de uma planta. A planta, ela é o único ser vivo capaz de produzir o seu próprio alimento. Então a planta, ela é chamada de ser autótrofo, ou seja, todos os seres autótrofos são capazes de produzir o seu próprio alimento. Como exemplo, as plantas. Como é
é que as plantas produzem o seu próprio alimento? Através do processo da fotossíntese. É isso aí, fotossíntese. Fotossíntese é o processo em que a planta produz o seu próprio alimento. Através de quê? As plantas, para produzir o seu próprio alimento, ela vai precisar da luz solar, do gás carbônico e da água. Então, ela vai precisar desses 3 elementos. Como é que funciona? Durante o dia, a planta ela recebe a luz solar. Automaticamente, quando ela recebe a luz solar, ela vai receber o gás carbônico. Quando ela recebe o gás carbônico, as raízes absorvem os nutrientes, que são os sais minerais da terra, e acabam formando a glicose, que é o alimento da planta. Ou seja, lembre-se, a glicose é o alimento da planta. Então, quando transforma-se essa glicose vai para toda parte da planta, onde automaticamente ela produz o gás oxigênio, que é liberado para o meio ambiente. Então, assim é o processo da fotossíntese. Tanto a planta produz o seu próprio alimento, como ela faz a produção do gás oxigênio para o ambiente. Isso no processo da fotossíntese. Já na respiração da planta, ela vai receber o gás oxigênio e libera o gás carbônico. Só vai ser o inverso. Lembre-se, respiração, respira o gás oxigênio e expira o gás carbônico, libera para o ambiente. Já na fotossíntese, ela vai receber o gás carbônico e vai liberar o gás oxigênio para o ambiente. São 2 coisas totalmente diferentes. Como surgem novas plantas? A tia falou para vocês que as plantas elas podem se desenvolver de diferentes maneiras. Primeiro, como é que ela vai surgir? Ela pode surgir através da semente ou através de mudas. O que são mudas? São partes de uma planta, que pode ser o caule, que pode ser a folha, enfim. Vamos lá relembrar? Quando a planta ela surge através da semente, ela vem com a ajuda ou do ser humano, ou dos outros animais, ou do vento, ou da água da chuva. Assim, eles ajudam a planta a se reproduzir através da semente. Na ação do homem é quando ele planta, ele pega a semente e vai plantar em um determinado local. Já quando é com os animais, quando eles vão se alimentar daquele fruto, eles acabam carregando esse fruto para um outro local e assim quando ele vai se alimentar do fruto, essas sementes acabam caindo ao chão, aonde elas vão para o subsolo e aí ela vai receber a luz do sol e a água da chuva e ela vai se desenvolver. Vai acontecer o surgimento de uma nova planta. Quando a planta ela surge através da semente, chamamos esse processo de germinação. Então, germinação é a origem de uma nova planta da mesma espécie através da semente. Já quando acontece esse surgimento de uma nova planta através do vento ou da água da chuva, é quando o fruto ele está muito maduro e com a força do vento o fruto acaba caindo e vai ao chão. E quando ele chega no chão, é como se ele se partisse e as sementes elas acabam chegando no subsolo devido à ação do vento e à água da chuva. Então podemos dizer que surge uma nova planta através da semente. Já quando é com mudas, é quando nós seres humanos pegamos uma pequena parte da planta, como exemplo, o caule, e vamos plantar em outro local. E aí, quando o caule ele recebe uma terra apropriada, que são os nutrientes, acabam criando raízes no caule e aí vai surgir uma nova planta. Então podemos dizer que as plantas surgem através das sementes ou através de mudas. E para finalizar, vamos falar sobre a importância das plantas. A gente sabe que as plantas elas são muito importantes, tanto para nos fornecer o oxigênio, como sombra, como é que eu posso falar? Na construção de móveis, na fabricação de tecidos, enfim. As plantas elas são importantes para purificar o nosso ar, deixar o ambiente mais arborizado. Para quem não sabe o que é arborizado, é quando um ambiente contém muitas plantas e deixa o ar bem mais puro, ok? Então as plantas elas têm vários benefícios para nós, para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Então, no livro de vocês, a gente citou exemplos como a planta vai nos beneficiar. Primeiro,
As plantas elas nos beneficiam através da alimentação, construção de móveis, na fabricação de remédios e também na ornamentação para enfeitar e decorar um determinado local. Vamos lá, na alimentação. As plantas elas são importantes pois elas nos alimentam, tanto nós seres humanos como os outros animais, como por exemplo, as frutas, verduras e legumes. Na construção de móveis, na fabricação de móveis, a madeira, que é uma parte do caule da planta, ela é responsável pela fabricação desses móveis. Quais são os móveis fabricados através da madeira? É a porta, é a janela, é a mesa, é a cadeira. Alguns instrumentos como o violão, violino, são exemplos de materiais que foram construídos a partir da madeira, que vem do caule. Já tem algumas plantas que servem para a fabricação de tecidos, que são o algodão e o linho, que serve para a fabricação das nossas roupas que nós vestimos. Já outras plantas servem para a fabricação de remédios, como hortelã, erva doce, cidreira, serve para fazer remédios. Já outras plantas servem para a fabricação de produtos cosméticos, como creme, shampoo, perfume. Exemplo de plantas, a babosa. Já outras plantas servem para ornamentar ou embelezar um ambiente, como exemplo, as roseiras. Já as plantas, elas têm a sua importância, mas outras não possuem importância, aonde elas podem apresentar perigo para a nossa vida e a vida dos outros animais. Essas plantas nós chamamos de plantas nocivas, que são plantas que elas determinam um tipo de veneno, aonde pode ser prejudicial para nós. Nem os outros animais podem comer essas plantas, pois apresentam um certo tipo de veneno. Vamos lá conhecer essas plantas? Temos as plantas urtiga, temos a espirradeira, comigo ninguém pode, são exemplos de plantas nocivas que podem apresentar perigo à nossa saúde. Então, esses foram os temas estudados durante o mês de agosto que vão cair aí no trabalho avaliativo de vocês. Qualquer dúvida é só pesquisar no livro ou então perguntar à tia, que a tia resolve, ok? Então, um beijo e até a próxima aula. Boa sorte, crianças! Tchau!